Check-up no rádio com o médico geriatra, Dr. Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos internautas. Uma satisfação imensa. Mais uma semana, mais uma terça-feira de check-up no rádio. O nosso tema de hoje, idosos acamados com alta dependência. E aí, Dr. Belísio? Antes de começar, hoje é o dia do aniversário da minha amada, da minha querida esposa. Que bom, Lívia, né? queria desejar um feliz aniversário. Que Deus possa abençoar a gente para que possamos viver muitos outros aniversários. E dizer que amo ela, que ela é tudo para mim. Ela foi aquilo que a tampa da minha panela, assim vamos dizer. Temos uma família maravilhosa. E hoje é o dia dela completar mais um ano de vida. Meus parabéns, amor. Parabéns, Lívia. Que Deus te ilumine, viu? Também recebendo os parabéns dos filhotes. Heitor e Pedro. Que bacana, então. Bom, falando de idoso de alta dependência e idoso acamado, que é uma realidade na geriatria, a gente sabe que hoje os idosos, eles têm um elevado índice de síndrome de fragilidade, síndrome de mobilidade, e eles tornam-se dependentes à medida que a idade avança ou à medida que doenças crônicas agridem esse idoso, são subtratadas, são pouco tratadas. Então algumas causas, algumas doenças, alguns contextos fazem o idoso se tornar dependente, seja um AVC extenso que deixa ele dependente, seja uma dor no joelho, ele fica com a carga de dependência e aí ele pode ficar cada vez mais dependente e terminar ficando acamado, seja uma doença mais grave como um câncer, seja uma insuficiência cardíaca que torne ele muito dependente. Então são várias as circunstâncias que tornam alguns idosos com essa carga de dependência, com cuidados especiais, pacientes de alta dependência e pacientes acamados. Temos falado em alguns outros programas sobre a expectativa que daqui a nossa geração, talvez 30, 40, 50 anos daqui para frente, nós tenhamos uma incidência de incapacidades menor. A década do envelhecimento saudável, ela traz essa expectativa, que a nossa geração viva mais e com a qualidade melhor do que a geração atual. Tem que se imaginar que não vai estar. Mas hoje não vai estar na situação que a maioria dos idosos dependentes estarão hoje. Teremos mais idosos independentes, assim vamos dizer. Então, começa pela alimentação, né, Marcos? A gente tem idosos com alta dependência. Aqui vamos falar basicamente de alguns pontos que servem tanto para aquele que tem uma dependência alta, ainda não está 100% numa cama, ainda senta, ainda consegue ficar em pé na hora do banho, mas são pacientes muito dependentes. A alimentação, começar pela alimentação. A gente tem que entender que esses pacientes, primeiro tem que alimentar eles sempre sentados. Os pacientes acamados, eles precisam se alimentar sentado. Aquela história, Jamais deitado. Jamais deitado. Aquela história de uma seringa no canto da boca para o paciente se alimentar deitado, aquilo não existe. Aquilo ali primeiro que ele fica subnutrido. Aquelas quantidades, muitas vezes da cabeça das famílias, é uma quantidade muito pouca. A gente tem a ideia que esse paciente é fraquinho, né, na cabeça da população, mas não sabe que esse paciente ele tem um alto consumo, ele é extremamente catabólico, ou seja, ele precisa ser muito melhor nutrido do que a gente imagina. Não é com uma seringa de um caldinho de carne, de um caldinho de feijão, que a nutrição dele vai ser completa. A gente tem que ter essa ideia que é uma dieta muitas vezes acima do que se imagina, principalmente no senso comum. E alimentar sempre numa posição que favoreça a comida descer pelo esôfago, passar pelo esôfago. No momento que a gente se alimenta deitado, existe um risco dessa comida não ir para o esôfago, não ir para o estômago, dela cair dentro do pulmão, e aí a gente sabe que isso é extremamente grave, uma broncoaspiração, ou seja,
o brônquio, o pulmão aspira aquele alimento, aquela secreção, e o paciente desenvolve uma pneumonia, pode desenvolver uma pneumonia que é gravíssima. Então, nada deve ser ingerido sentado. Esses pacientes acamados ou pacientes com autodependência têm que sentar. Alguns já providenciam aquelas camas, aqueles leitos hospitalares, que aqueles têm uma regulação, e tem que ter esse cuidado na alimentação ser sentada. Além disso, o suporte nutricional tem que ser bem adequado. Uma dieta de preferência orientada por um profissional da nutrição, que ele vai fazer uma dieta adequada àquele paciente, considerando as comorbidades dele. Ele não vai deixar o paciente ficar subnutrido, pouco hidratado, com problemas que podem ser resolvidos com a alimentação, como por exemplo é muito comum a constipação, intestino preso. Alimentar sentado e alimentar bem, tem que ter uma quantidade maior de alimento. Por isso que esses pacientes muitas vezes definham, eles entram num processo de consumo e emagrecimento porque estão sendo subnutridos. Falando também em alimentação, lembrar da higiene da cavidade oral. Às vezes a gente esquece de toda vez que alimentar, fazer uma higiene dessa cavidade oral, seja com Listerine, seja com, se for um paciente que tem prótese, escovar prótese, mas a higiene da cavidade oral deve ser sempre pensando que ali pode acumular bactérias, ali pode acumular micro-organismos que podem fazer infecções, principalmente infecções pulmonares. Então na alimentação, muito cuidado, não é caldinho, não é um pouquinho disso, tem que alimentar jamais deitado, sempre sentado, não só alimentar, mas também a ingestão de suco, de líquidos, tem que ser sentado e aguardar um pedacinho antes de deitar. Outra questão que tem que se ter muito cuidado nesses pacientes de alta dependência, e aí não só o acamado, mas o paciente mais restrito, que passa muito tempo sentado ou numa mesma posição. Os cuidados com a pele, né? A pele deve ser bem hidratada, né? Um hidratante adequado. A hidratação começa pela ingestão de líquidos, de suco, de água, mas a gente tem que estar atento à hidratação. É comum esses pacientes ter uma xerodermia, uma pele ressecada, e isso pode trazer infecções, pode deixar a pele mais vulnerável a abrasões, a ser lesionada e trazer infecções. Na pele, um dos cuidados mais a gente se preocupa é a região do cóccix, essa região do glúteo, essa região nas costas, na coluna lombar, que é a região que fica mais em contato com o colchão, né? Ela fica muito tempo ali em contato, e isso pode levar às famosas úlceras de pressão, as famosas, antigamente chamadas escaras, os famosos ferimentos que ficam na pele. Quando abre um ferimento ali, ele dá muito trabalho para fechar. É uma região de alto potencial de infecção, porque a gente evacua numa fralda. Geralmente esse pessoal acamado evacua numa fralda, eles urinam na fralda e pode extravasar e infeccionar mais ainda o ferimento. Então o cuidado para não abrir esse ferimento deve ser redobrado com a pele dessa área, porque depois que abre, o trabalho é muito complicado e muitos pacientes vão a óbito em virtude desse ferimento, dessa úlcera de pressão. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Começa pela nutrição adequada. O paciente que não está bem nutrido, ele não tem proteína para cicatrizar, ele não tem proteína para segurar, manter a integridade da pele, deixar a pele sem facilidade para ser lesionada, mantém um padrão sem anemia, um padrão alimentar onde ele não desenvolva anemia, e isso já é uma medida extremamente eficaz, controlando suas doenças crônicas, logicamente, e tem alguns cuidados mecânicos, assim vamos dizer. A mudança de posição, ele passa 2 horas deitado, ele com as costas, mais 2 horas de lado, mais 2 horas do outro, e aí volta. Recomendo-se até fazer um reloginho. Hoje a gente já tem colchões, Marcos, com colchões de ar, a gente chama de pneumático, que ele sozinho ele consegue diminuir a pressão de um lado, do outro. Ele é automático e isso facilita bastante. Colchões que atualmente estão muito mais baratos do que era bem pouco tempo atrás.
são bastante acessíveis, e o investimento num colchão desse é muito mais em conta do que você tratar um ferimento, uma úlcera, depois que ela esteja aberta. Então mudar a posição, porque ali fica muito tempo pressionado, principalmente na região da gente, muito calor, e facilita abrir esse ferimento. Manter aquela região higienizada, eu falei da questão da fralda, e hidratada. Uma pele bem hidratada, uma pele bem nutrida e sem muito tempo em contato, pressionada num mesmo local, ela tem mais dificuldade de se abrir. Então, cuidado para não abrir úlceras, cuidado para não mude de posição, procure um colchão pneumático, peça uma orientação na unidade de saúde, ao profissional de saúde, uma hidratação, um hidratante naquela região, facilita muito não abrir esses ferimentos. Falei de higiene, é importante que essas pessoas elas sejam bem higienizadas, tanto o sexo masculino como o sexo feminino. Elas não têm mais condições de fazer uma higiene sozinha, então é dependente de outra pessoa. As pessoas têm que nem super higienizar, dar 10 banhos por dia, fazer higiene. Não, esse paciente acamado, esses pacientes com alta dependência, um banho é suficiente, um banho bem dado é suficiente. Você pode até, em virtude do calor, qualquer outra, molhar ele várias vezes, assim, ir pro chuveiro e molhar ele, ou mesmo um banho no leito, mas desde que você não precise usar sabonete na pele. O sabonete demais, ele resseca mais a pele. Então, a higiene começa pelo banho, a higiene íntima tem que ter muita atenção. No homem, a gente tem que expor a glande, né, como se diz, arregaçar aquele tecido que fica sobre a glande, e higienizar ali. Tem que higienizar a região inguinal. A mulher também que tem que ter uma higiene íntima adequada, e principalmente os pacientes que usam fralda, Marcos, eles não podem passar muito tempo com a fralda. Doutor, ele está urinando muito, às vezes eu escuto isso. Eu digo, mas por quê? Eu disse, olha, toda noite transborda a fralda. Mas que hora você bota essa fralda? Assim que ele janta, 6 horas eu boto a fralda. Que hora você tira? 6 horas da manhã. 12 horas de fralda? Porque a pessoa urina muito. Então o cuidado de ter que trocar a fralda, deixar para trocar na última, quando você for dormir já. É cômodo dar o banho ali, já colocar a fralda, mas dá para trocar essa fralda com o paciente já deitado, para evitar de transbordar, porque tanto dá problemas na pele, né, a dermatite amoniacal, a dermatite de fralda, que é uma lesão, porque pelo fato daquele paciente urinar e ficar muito tempo com urina ali exposta na virilha, na região inguinal dele, faz um ferimento ali. Então a troca de fraldas, você pode até cronometrar, programar a cada 3 horas, a cada 4 horas, e à noite não esquecer de deixar para trocar lá na hora que o cuidador vai dormir, mais tarde um pouco, lá para 9, 10 horas, mesmo com o paciente já deitado, troque de novo a fralda, para evitar que ele transborde, que ele faça infecção urinária, que ele faça ferimentos na pele. Então o cuidado com a higiene também passa pela troca de fralda, não só pensando na urina, mas evacuou, tem que trocar imediatamente. Tem pacientes que têm uma regularidade nesse horário de evacuação, eles têm mais regularidade. Mas aqueles pacientes que não têm o mesmo horário, não têm uma regularidade no horário de evacuar, recomenda-se assim que a fralda for o paciente evacuar e tiver fezes na fralda, ele tem que trocar. Então o cuidado na troca da fralda é fundamental para uma boa higiene. Lembrando que esses pacientes, eles têm que, na troca da fralda, eu sempre peço para os cuidadores observar a urina. Se está com odor diferente, se ela está uma quantidade menor, uma quantidade maior, se tem uma cor diferente. Muitas vezes perguntam, e como é que está urinado? Ele vive de fralda, não tem... Mas dá para observar isso. Se está trocando mais fraldas ou está trocando menos fraldas, porque a quantidade de urina diminuiu. Isso nos diz muito sobre a hidratação do paciente, se ele está ingerindo bem água, se ele não está ingerindo bem, não está sendo bem hidratado. Às vezes na suspeita de infecção, essa pista da urina num cuidador que é observador, isso é uma característica
de bons cuidadores, ele ser observador do fio do cabelo à ponta do pé, nos dar informações sobre a urina, sobre a cor das fezes, se as fezes estão mais pastosas, se as fezes estão mais de uma cor diferente, e se aquele paciente está demorando a evacuar. Se é um paciente acamado, ele tem um risco maior de fazer o intestino preso, fazer a constipação, porque ele tem pouca mobilidade e essa pouca mobilidade já dificulta ele evacuar. Então esses pacientes a gente recomenda observar assim de perto qual dia ele defeca. Tem pacientes que têm uma equipe de cuidadores e os cuidadores às vezes não se comunicam, não dizem, ele evacuou ontem, não evacuou. Às vezes o paciente passa 5 dias, uma semana sem saber se esse paciente evacuou e está lá. O fecaloma, as fezes ressecadas, muitas vezes tendo que fazer extração manual, tendo que fazer lavagem, muitas vezes nem isso resolve, tem que abrir o paciente e extrair aquelas fezes com a cirurgia. Então, cuidado, anote se for o caso, faça um diário do que aconteceu. Hoje ele se alimentou, hoje ele ficou sonolento, hoje ele ficou assim, verifica a pressão, se for o caso, hoje ele evacuou, hoje ele se alimentou, ou hoje ele urinou bem. Então, cuidado com o intestino preso, que ele pode terminar numa mesa cirúrgica. E o que é que faz para esse intestino melhorar? Muito líquido, uma alimentação com fibras, né? Alimentação rica em mamão, rica em aveia, rica em ameixa, laranja com bagaço, abacate. São alimentos que podem favorecer o intestino de uma pessoa que está parada. E massagens podem fazer, tentar colocar o paciente numa posição próxima de córcora, se ele conseguir. E se for o caso, tem alguns pacientes que mesmo assim a gente não consegue, a gente recomenda lavagens regulares, lavagem intestinal regular, a cada 3 dias, a cada 2 dias. Sabe que já foi refratária a todos os tratamentos, não tem assim, outra alternativa que não seja lavar é melhor do que usar laxante irritativo. A maioria das vezes eles usam um Ducolax, um medicamento que faz evacuar, um laxante, só que irrita muito o intestino e agride esse intestino. Esse intestino pode ficar com lesões a longo prazo, perde as suas defesas, por exemplo. O intestino, quando se usa muito laxante irritativo, o mecanismo desses laxantes é exatamente, ele irrita o intestino tende a expulsar aquela irritação e aí expulsa as fezes. Então, uma das formas é a gente fazer lavagens periódicas, né? Então, nesse aspecto do intestino é sempre bom a gente estar atento tanto à diarreia como à constipação. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço. Queria agradecer o espaço, dizer que as pessoas que têm o idoso acamado, têm o idoso de alta dependência, alguns não têm condições de ir até o atendimento. Se for o caso, entre em contato com a equipe, na unidade básica, com a equipe de saúde, solicita uma visita domiciliar. Se for no serviço privado, a gente tem um serviço de domiciliar. A gente tem uma equipe de colegas que trabalham nesse sentido de fazer visitas domiciliares. Então, quem tem o idoso acamado, se aproxime do seu posto do bairro, do técnico, da enfermagem, do médico. Se é um serviço privado ou com plano de saúde, se aproxime também, solicite uma visita domiciliar, seja no serviço privado, seja no serviço público, porque esses pacientes, a maioria deles, tem cuidados insuficientes, eles sofrem de insuficiência de cuidados. Então, até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Só abraçar aqui o nosso amigo Abdias, né? Ele perguntou se você gostou aí do sorteio da Libertadores. O flamenguista não se preocupa com sorteio, né? O que eu assim, achei ruim foi, são 2 altitudes, né? A gente vai jogar lá perto do céu, né? Não é La Paz, mas é uma altitude considerável e a viagem demora muito. Então, em termos de logística, independente da qualidade técnica dos times, a logística do Flamengo foi a pior possível. Estou esperançoso que possamos passar em primeiro para chegar com vantagem nas oitavas, nas quartas, na semi e na final. Muito bem, 7h50, confirmando